Você quer começar a trabalhar como freelancer na área de dados e não sabe por onde começar? Mesmo que você não tenha experiência prévia, fica nesse vídeo porque eu vou te trazer o passo a passo que eu seguiria para começar a trabalhar como freelancer. E acredite, talvez essa falta de experiência seja uma vantagem a seu favor. Antes da gente começar, dois recados. O primeiro deles, se você chegou agora, se inscreva no canal se for útil para você, isso ajuda demais aqui. Isso mostra também que tipo de conteúdo que é útil para eu trazer aqui para vocês. Eu tento não trazer nada que não seja útil para você no dia a dia. E se você já foi inscrito, tente olhar aí se você está realmente inscrito mesmo, porque tem acontecido com alguns inscritos que entraram em contato comigo, eles foram desinscritos sem motivo nenhum. Não sei o que aconteceu no canal recentemente, mas basta você perceber aí o número de views de uns vídeos aí de 3, 4 semanas pra cá. Então as coisas têm... Não sei o que aconteceu dentro do YouTube, mas tente olhar. E se você for inscrito e esse tipo de conteúdo for útil pra você, repare aí se você tá realmente inscrito. E o segundo aviso, se você tem ou já teve experiência como freelancer no Brasil ou fora, entre em contato comigo pelo Instagram. O que eu vou trazer aqui é muito baseado na pouca experiência que eu tive, então por isso seria interessante entrevistar alguns de vocês que tiveram experiência nessa área. Acredite, muita gente aqui no canal entra em contato comigo perguntando justamente sobre freelancer, tanto no Brasil quanto fora. Então se você tem alguma experiência nisso ou você gostaria de aparecer aqui no canal para contar a sua experiência na área de dados, entre em contato comigo lá, manda uma mensagem, um direct pelo Instagram, que talvez você vai aparecer aqui no canal. Deixando isso então, vamos lá. O que você precisa para entrar na área de dados como freelancer? E aí o que eu vou trazer aqui pode se encaixar tanto para o profissional que já trabalha, já tem uma experiência prévia na área de dados, quanto para o profissional que não tem experiência alguma. Então eu vou tentar englobar principalmente esse segundo profissional aqui, que tem alguns pontos aqui que vão te ajudar inclusive a construir um tipo de portfólio. E aí nesse vídeo mesmo eu vou te trazer algumas plataformas. Existem várias por aí, e o que eu te recomendo é buscar o máximo possível no início, pelo menos dar uma filtrada nas vagas que você tem visto lá, mas você criar o cadastro nessas plataformas e aí começar a aplicar por elas. E em paralelo você pode sim entrar em contato com as empresas e tudo mais por LinkedIn, mas o caminho aqui vai ser muito por plataforma. Mas vamos lá então, qual que é a vantagem de ser um freelancer? Bom, a gente sabe que existe essa parte de flexibilidade, autonomia que o profissional pode ter. Inclusive o Workana, que é uma plataforma bem conhecida aí, que trabalha justamente com essa parte de freelancer, não só na área de dados, mas de vários outros tipos de serviço, né? Eles fizeram uma pesquisa que apontou que o número de profissionais freelancers tem crescido aí mais ou menos 80% no Brasil nos últimos 2 anos. Ou seja, é um crescimento assim muito alto e a tendência é crescer cada vez mais. Além disso, se a gente isola um pouco isso, vamos sair um pouco desse assunto de freelance e pensar um pouco no outro lado, do carteira assinada. Para você que já trabalha na área de dados e cresceu e passou por diversas empresas, principalmente nas startups, as empresas que não estão tão consolidadas, não são aquelas empresas assim mais old school, já deve ter percebido que várias delas já trabalham com modelo PJ, porque isso sai mais vantajoso. Você tem desvantagens, vantagens, não vou entrar nesse vídeo aqui nisso, inclusive é um assunto legal para vídeo, se for interessante, coloque aí nos comentários, mas muito profissional, principalmente quando o salário começa a ficar mais alto e esse profissional começa a ter uma responsabilidade maior dentro daquela empresa, tem essa tendência desse profissional se tornar um PJ. Porque a empresa acaba pagando menos imposto, então ela consegue negociar um salário mais alto para aquele profissional, um salário líquido mais alto. E se a gente vai por esse lado, a gente entende por que uma empresa, em geral, ela vai buscar um freelancer. Então, na maior parte dos casos, ela está buscando alguém para resolver um problema específico, uma coisa pontual para aquela operação dela. E não um profissional que vai ficar ali para o longo prazo. Mas o que pode acontecer, essa empresa ali, ela não ter a ideia de como é que a parte de dados funciona, a importância do longo prazo para todo aquele projeto, contratar aquele profissional e aquele profissional acabar ficando lá dentro, seja por PJ ou estendendo o contrato ali de freelancer por mais tempo, ou tendo a sua carteira assinada naquela empresa. Então no início as empresas buscavam esses freelancers muito mais na parte de desenvolvimento, para codar mesmo, fazer um código específico, um projeto específico ali para aquela empresa. E aí depois disso eles começaram a perceber que a área de dados também tinha demanda para isso, até mesmo porque a área de tecnologia engloba as duas coisas. E aí elas estão bem conectadas, principalmente se você vai resolver algum problema específico ali, ou reestruturar o banco de dados daquela empresa, ou para um projeto específico mesmo, que é o foco aqui do canal. A gente fala muito menos dessa parte de engenharia de dados e mais sobre análise e ciência de dados, que são projetos ali relacionados com o negócio em si. E uma outra vantagem é a dos potenciais ganhos financeiros que esse profissional pode ter como freelancer. Então,
Lá na carteira assinada, o profissional está com um salário específico ali, talvez dependendo da empresa ele não pode nem prestar serviço para outra empresa, como freelancer ou assinando carteira. Isso no Brasil nem me lembro se é possível ou não, acho que tem país que deixa você estar assinado em 2 lugares, tem lugar que não, mas enfim, pro freelancer isso não é um problema. A limitação que esse profissional vai ter vai ser o tempo, então ele consegue às vezes encaixar projetos ali muito estratégicos ali no tempo. É claro que não é fácil você achar projeto bom o tempo todo, mas assim, o ponto é que você tem um limite muito mais alto de ganhos financeiros. Principalmente porque o seu ganho por hora, se você for comparar aí um freelancer versus um profissional carteira assinada, se você isolar ali, dividir pelo número de horas que você trabalha naquela empresa, em geral, o seu ganho como freelancer vai ser maior. Quanto menor o projeto, maior o seu ganho por hora. Isso não é uma regra, mas em geral tende a acontecer assim. E aí o que acontece? Sendo sincero aqui, eu tenho pouca experiência como freelancer. Eu tive uma, na verdade, com a parte de dados, e aí relacionava também com outras coisas. Pegava a parte do negócio, que é o meu forte também quando eu olho para minha carreira hoje, e é uma coisa, foi um projeto até recente. Ele tem 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos que eu aceitei esse projeto, no Brasil mesmo. E aí o que aconteceu? Eu já tinha mais experiência, então foi um projeto que a pessoa me buscou, eu não tinha um portfólio muito específico, ou não estava aplicando para vagas assim, não utilizei nenhuma dessas plataformas que eu vou te mostrar aqui, mas falando com os inscritos, falando com contatos meus, eu percebo que essas plataformas ajudam muito. Então falando do meu caso específico, quando a gente fala de ganhos, é importante a gente dar uma olhada também que existem 2 formas aqui. Existe o modelo da empresa te buscar, então a empresa precisa de alguém, ou ela busca lá num banco de pessoas, de profissionais que estão num desses sites aqui, ou ela busca por contatos, por networking, que foi o que aconteceu no meu caso, ou você coloca ali o seu valor por hora, e aí as empresas podem ver, elas abrem ali uma oportunidade, um desafio, um projeto, e aí elas têm uma lista de candidatos, você consegue aplicar para aquele projeto específico. Essas plataformas em geral funcionam das 2 formas, nos 2 caminhos aí. Então falando do meu valor específico, eu não estou contando isso aqui para contar vantagem nem nada, eu só quero te mostrar que existe o potencial para esse tipo de projeto. Aconteceu somente uma vez. Então a gente negociou R$750 por hora, porque era um projeto com começo, meio e fim. A gente sabia exatamente onde que a gente queria chegar, e aí o que a gente resolveu foi eu trabalhar 4 horas por semana nesse projeto. Então eu pegava ali a segunda parte da minha sexta-feira e me dedicava a esse projeto. E aí deu tudo certo, o projeto terminou, eu fiquei ali uns 4 meses nesse projeto, depois que ele terminou, acabou. E aí depois que o projeto acabou, já era. Então o que você tem que entender que é uma desvantagem já é que você tem que, por mais que assim, que você possa atingir um valor alto por hora, e nesse caso aqui foi um valor alto porque a empresa precisava, ela estava lançando uma operação muito específica, e eu tinha experiência nessa parte de dados também, mas na parte específica da parte operacional do negócio, e a gente conseguiu conectar as 2 coisas. Então assim, eu era a pessoa, eu caí ali no lugar ideal para aquela posição, e aí eu consegui negociar um valor por hora que estava de acordo com isso. Mas o que você tem que entender é o seguinte, isso vai depender da senioridade, mais uma vez, e da quantidade de profissionais que conseguem encaixar também aquela vaga. Então eu entrei inclusive na indústria que eu já conhecia. Então se você pensa aí que na área de dados, vamos supor que você está entrando na área de dados para fazer análise ali, para resolver alguma coisa, resolver um problema específico, ou até para estruturar o banco de dados ou alguma coisa específica daquela empresa, entenda que existem outros profissionais também que têm talvez mais experiência, ou estão ali na mesma pegada que você, no mesmo nível de experiência e estão aplicando para aquela vaga. Então tudo vai depender desse equilíbrio de oferta e demanda, da raridade de profissionais que existe para aquela vaga específica, para aquela posição, para aquele desafio específico ali daquela empresa. Inclusive, nesse caso meu também, foi uma coisa interessante porque eles tinham contratado uma pessoa e eles queriam que eu treinasse aquela pessoa também para tocar aquela operação ali, depois que a gente estruturasse essa parte do negócio, com a parte de dados ali, essa pessoa conseguisse tocar a operação inteira, a parte operacional, a vertical de operações do negócio inteiro. Então assim, foi uma coisa específica, essa parte de raridade, essa parte de investimento mesmo da empresa, por que ela está buscando aquele profissional, que tipo de retorno que aquele profissional vai trazer para a empresa. E aí, tendo isso em mente, como é que você pode se preparar então para ter mais vantagem na hora de aplicar para uma dessas vagas? O que acontece? Existem 2 coisas aqui, eu comento muito aqui no canal. O primeiro é seu currículo, a sua apresentação, seu LinkedIn, o seu currículo, ou se você está aplicando em uma dessas plataformas que eu vou te mostrar, como que você está colocando essa apresentação. E o segundo, que acaba entrando dentro dessa primeira, mas é uma coisa que eu trato como separada por causa da importância que ela tem, é o seu portfólio, ou seja, a experiência que você tem em realizar projetos reais ou projetos simulados, mas que sejam projetos seus, utilizando código, utilizando
problemas que sejam simulados, mas assim, problemas que pelo menos se pareçam reais ali, que tenham um sentido, que estejam conectados com alguma indústria, que estejam relacionados com métricas, e aí o que você fez, que tipo de ferramenta você utilizou, e que tem uma linha. Ou seja, você pegou um problema e resolveu esse problema a partir de pontos, passos específicos. Você teve que extrair os dados, analisar, limpar esses dados, analisar esses dados, gerar insights, gerar gráficos, e aí você teve uma conclusão final. Isso que eu chamo de portfólio, pelo menos a forma que eu vejo um portfólio. É claro, você pode pegar uma dashboard que você criou ali no Looker e colocar como portfólio. Isso também é portfólio, mas que problema que ela está resolvendo? Ela está conectada com o quê? Ela tem que contar uma história. Então, são essas duas coisas. Eu não vou me aprofundar muito nessa primeira parte, porque eu tenho vídeo, inclusive tem vídeo falando dos dois, mas essa primeira parte eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu dou algumas dicas e analiso o currículo aqui dos inscritos, e aí você vai entender que existe uma visão muito mais de vendedor que você precisa atingir para conseguir atingir a sua primeira oportunidade, principalmente. Para freelancer é a mesma coisa. Então assim, por mais que você não tenha tanta experiência assim, como é que você consegue encaixar o seu currículo de uma forma que essa empresa veja que você tem uma experiência, tem a capacidade de resolver aquele problema específico. E aí uma forma até de resolver, se você não tiver nada no seu currículo, não tiver experiência nenhuma, uma forma de preencher esse currículo é utilizando o segundo ponto justamente, que é a parte do portfólio. Porque o portfólio você pode criar através, por exemplo, eu falo muito aqui da formação da Google lá pelo Coursera. O legal deles, e por isso que eu repito tanto, porque eu vejo que muita gente não tem essa oportunidade de conseguir um emprego e gerar uma análise super completa, igual eu comentei aqui, ou não tem, sei lá, a grana e o tempo para fazer uma formação super longa, até coisa que eu não recomendo, assim, demais, assim, eu sei que tem gente que tem esse caminho e deu muito certo na carreira, muita gente mesmo, mas assim, eu sou muito mais a favor de você fazer uma formação mais curta e buscar, e mais importante que isso, buscar uma experiência o mais rápido possível. E aí o que acontece? Essa formação da Google é um dos exemplos aí que, sei lá, em geral o pessoal faz em 3, 4 meses aí, já tem a formação. Se demorar muito, assim, você leva 6 meses para fazer a formação, mas no final, por ter aprendido, antes aprendia R, né, mas agora aprende Python, aprende Google Sheets, aprende SQL. E o que acontece? Considerando essas 3 ferramentas aqui, que são os pilares aí da área de dados, assim, em geral, para você resolver um problema desse tipo que eu te trouxe agora, você consegue gerar um portfólio, você vai resolver um problema que vem, inclusive, da sua escolha. Então, a partir disso, você consegue ter um projeto seu já. Esse é um dos caminhos, existem outros caminhos também, e um deles é justamente conseguir a sua primeira vaga como freelancer. Aí você me pergunta, como é que eu vou ter um portfólio que vem da minha experiência como freelancer, sendo que eu estou precisando desse portfólio para aplicar para a vaga ali de freelancer para ter destaque? O que você tem que entender, a primeira coisa aqui, é que esse portfólio que eu estou falando aqui, ele não é uma coisa absoluta. Você vai ter um projeto, talvez um projeto pequeno, isso que eu dei de exemplo, talvez o ideal da coisa toda. Mas um projeto menor, ele já vai te ajudar a trazer um diferencial. Você já vai conseguir aplicar para a primeira vaga ali e conseguir experiência que vai te trazer um outro portfólio, e aí seu currículo vai se alimentando, ele vai ficando cada vez mais forte e você vai tendo cada vez mais experiência, cada vez mais um portfólio robusto e mais condições para aplicar para duas coisas, para mais vagas e ter uma chance de acerto, uma conversão maior, chamar mais atenção dos recrutadores, e além disso, você também vai poder aumentar o seu ratio por hora, você vai conseguir aumentar quanto que vale a sua hora. Se o seu objetivo é entrar nessa parte de freelancer para ficar ali por um longo prazo, você vai conseguir aumentar de pouco a pouco o seu valor por hora, ao colocar mais portfólio, ao colocar mais coisa ali. Inclusive isso acontece não só na área de dados, se você for para qualquer tipo de habilidade ali nessas ferramentas, nessas plataformas, você vai perceber que os profissionais que têm mais projetos, mais tempo de experiência e conseguem mostrar lá, inclusive dentro da própria plataforma, você vai ter ali o pessoal avaliando o profissional e tudo mais, isso vai trazer uma moral maior. Eu acho que assim, para a área de dados, acaba tendo um peso separado também, porque você consegue trazer um projeto de fora. Você não precisa, não é porque você chegou na plataforma hoje e que você tem que utilizar somente ali os reviews daquela plataforma específica. Um projeto de dados, geralmente ele é mais longo, então você consegue utilizar seu currículo já. Ou seja, um profissional sênior, se ele chegar hoje numa plataforma dessas, ele já vai ter uma moral maior, já vai conseguir colocar um valor por hora mais alto. Inclusive, uma coisa que você pode fazer também, isso aconteceu na minha carreira, mas não foi de propósito, aconteceu por acaso, não era tendência ainda, eu não tinha ideia, mas me ajudou bastante,
foi ter conseguido um trabalho de graça. Eles não me pagavam, e pode ser uma ONG, pode ser uma empresa que está precisando ali, você quer colar ali para aprender. No meu caso foi porque a empresa precisava de alguém, mas precisava mais ou menos, porque não me contrataram, não estavam buscando ninguém assim especificamente, mas eu vi que tinha precisavam de uma pessoa ali, eu tinha contato, conhecia o pessoal ali, e estava relacionado com a parte de engenharia elétrica, que foi onde a formação que eu tenho, mas tinha muito mais a parte de dados do que engenharia elétrica, que foi a coincidência aí que aconteceu na minha carreira. E a minha faculdade entrou em greve, ficou aí, eu não lembro direito, foi uns 8 meses aí em greve. E cara, eu não queria ficar parado, vi que tinha isso e eu perguntei, eu posso trabalhar de graça com vocês? Eu vi que tinham profissionais ali excelentes, inclusive tinha profissional de fora, eu desde pequeno já tinha essa vontade de trabalhar com o pessoal de fora para ver se eu praticava inglês e tudo mais. E foi muito bom. Trabalhei de graça, mas aí isso me trouxe já um portfólio para o que eu queria, uma experiência prévia. E aí depois disso, eu consegui um emprego numa empresa muito parecida, que fazia uma coisa ali muito similar. Ou seja, você pode, da mesma forma que eu estou comentando aqui para freelancer, você pode entrar em contato com uma ONG, por exemplo, alguma empresa que você crê aí que está aberta a esse tipo de serviço que eu acabei de comentar aqui agora. Ou seja, seguindo esse modelo aí, você pode entrar em contato informalmente com empresas ou até com ONGs e ver o que você pode fazer, como é que você pode agregar valor para essa empresa e depois você usa o portfólio a seu favor. Falando agora das plataformas, eu não vou entrar em cada uma aqui e te mostrar, porque cada uma delas vai ter uma forma de buscar essas vagas. O que você tem que entender é que essas plataformas, todas essas aqui, tem esses dois modelos que eu comentei. Tem o modelo de você colocar o seu valor hora ali, e as empresas meio que te acham para um projeto, entram em contato com você e tudo mais, ou você começar a listar os projetos que estão abertos, e aí vai ter alguma coisa específica ali que tem a ver com o seu currículo, você consegue aplicar, entrar em contato ali com a pessoa que postou, com aquela empresa, com a pessoa que postou aquela posição específica. E aí eu vou citar 3 empresas aqui que eu utilizaria hoje. A primeira delas é o Workana. Então o Workana, quando a gente pensa aí no mercado brasileiro, ela é muito forte, você vai conseguir inclusive vagas no Brasil. Segunda delas, que é muito parecida com o Workana, meio que andam lado a lado. Se eu não me engano, o Workana é bem maior ainda, mas assim, é uma plataforma forte também, por que não está em mais de uma, né? É a 99 Freelas, então tem o mesmo modelo. Eu sei que talvez você já conheça essas plataformas para outros tipos de serviço, para edição de vídeo, para edição de foto, por exemplo, mas para serviços assim, para empresa, eu já vi muitas vagas disponíveis. Eu sei que não é o mesmo tanto que você vai ver para uma edição de vídeo ou para marketing digital, mas você vai ver sim vagas relacionadas com programação e com dados. E aí tem muitas que combinam as duas coisas. E a terceira plataforma é a Upwork. Então essa plataforma ela é internacional. Se eu não me engano, ela não opera no Brasil, vai ser muito difícil achar alguma posição em português no Brasil e tudo mais. Mas se você domina o inglês, ou pelo menos assim, cara, você tem que dominar o inglês. Se você quer trabalhar com dados, pelo menos você tem que se expor, por mais que você não tenha o inglês avançado. E esse é um assunto interessante, comenta aí também, deixa nos comentários que é uma coisa que eu posso trazer mais aqui. Que há pouco tempo atrás, eu falava assim, quase nada. E espanhol a mesma coisa, alemão a mesma coisa. Então assim, eu acho que a pressão de te colocar para trabalhar no dia a dia é uma das melhores formas de você aprender uma língua. Olha, eu tô te falando aqui como uma pessoa que não tem facilidade alguma, nem com português. Então, se for um assunto interessante, deixa aí nos comentários. Eu até queria saber se inglês é ainda um problema para você ou não. Então, voltando ao ponto, a Upwork é uma ferramenta americana, se eu não me engano. O que eu sei é que as posições que estão postadas nela estão em inglês. E basicamente você precisa dominar o inglês ali para aplicar para essas vagas. Mas o interessante é que ela tem muito mais vagas, assim, ela meio que é um tipo de Workana, mais focada nesse tipo, tem muita coisa de tecnologia. A parte de tecnologia ficou mais forte nessa ferramenta, se comparada com o Workana e 99 Freelas. As outras, mais uma vez, funcionam também, mas tente aí ver essas duas realidades, principalmente porque o seu valor por hora, numa ferramenta dessa, cara, pode ser muito mais alto, porque imagina, se é uma empresa americana lá te contratando, cara, o valor em real, assim, nem se compara. Basta você comparar os valores, os salários em real com o salário em dólar que você tem para analista, cientista de dados. E em muitos casos é simplesmente uma conversão ali de dólar para real, é quase isso mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você pega uma vaga aí que está te pagando 10 mil reais por mês, lá nos Estados Unidos, dependendo do lugar, na Califórnia ali, os caras vão te pagar 10 mil dólares por mês para aquele mesmo tipo de trabalho. Ou seja, você consegue ganhar aí 5, 6 vezes mais trabalhando de casa, trabalhando no mesmo lugar, numa vaga fora do Brasil. E aí tá outro incentivo para você, se você não dominar o inglês ainda, você aprender inglês. Você realmente
precisa do inglês se você quiser crescer na área de dados ou em tecnologia em geral. E aí o último ponto é, entra em contato também por LinkedIn, comenta que você está buscando isso, entra em contato com o pessoal. Eu não sou super a favor, assim, não sei se funciona na verdade, né? Eu nunca fiz isso, de postar, fazer um texto ali comentando que eu estou buscando uma vaga nem nada assim. Eu vejo gente fazendo isso, se você já fez, deu certo, coloca nos comentários também, porque talvez é uma visão distorcida que eu tenho aí desse tipo de coisa. Eu, sinceramente, eu não sou muito fã disso. Às vezes, assim, eu já consegui ajudar profissionais nesse sentido, mas não sei se é uma coisa que converte tanto assim, sendo bem sincero. Mas entrar em contato no 1 a 1, você entrar em contato com uma pessoa ali que é chave para um determinado tipo de trabalho, ou que está dentro de uma empresa, para ver se essa pessoa sabe se tem alguma oportunidade dentro daquela empresa, ou um profissional que está começando o negócio, pelo menos na minha rede de LinkedIn, a gente vê muita gente que está começando um projeto. A pessoa que está começando um projeto, você tem algumas vantagens aí. Primeiro que essa pessoa está cheia de problema para resolver, e aí não vai ter profissional, e no começo do projeto, pouquíssimas pessoas vão dar moral para esse profissional, para esse, que não é nem, assim, é um CEO, mas é uma pessoa que é um launcher, né, ainda. Então essa pessoa tem pouca moral ali, pouca gente que vai dar atenção para ela. E eu chamo de vantagem, principalmente para você profissional que não tem tanta experiência assim, ou não tem experiência ainda na área de dados, mas está estudando, quer entrar realmente na área, quer entrar de cabeça, é que na maior parte dos casos, esse cara que está lançando a empresa, ele não tem tanta grana assim para gastar. Ou seja, se você se oferece, aí voltando no ponto da ONG lá, ou de trabalhar de graça, ou trabalhar por muito pouco, se você entra num projeto no início, você vai aprender muito, porque você tem que estar cheio de problema para resolver, como eu comentei. E além disso, pro dono da empresa ali, pro cara que está começando o projeto, vai ser muito bom se ele não tiver que gastar tanto com um profissional. E aí, cara, são assim, coisas que se encaixam. Acho que o problema de hoje, assim, eu vejo... eu não estou falando que é justo, as empresas são justas, nada disso, porque eu não acho. Eu não acho que as empresas em geral são justas com profissionais ali que estão estudando por anos, e eles chegam lá, a empresa fala, pô, cadê sua experiência? Pô, como é que eu vou ter experiência se vocês não me contratam? Mas eu acho que dá para você buscar algumas formas de encaixar as coisas. Qual que é a necessidade desse cara que está lançando um projeto, por exemplo? Estou dando um exemplo aqui de LinkedIn, tá? Mas pode ser empresa grande, pode ser... Você sempre tem alguma coisa aí. Eu quero que você passe a observar as oportunidades que estão por aí. Então, olhar para o LinkedIn e ver o profissional que está abrindo a empresa é uma das oportunidades. Aí você se oferece, trabalha ou de graça ou por muito pouco e vai aprender um montão, vai ter um portfólio, vai ter história para contar. E às vezes, a empresa vai que a empresa cresce muito aí, tomara que cresça, no seu caso aí também. E aí você vai crescer junto, talvez. Talvez esse cara que te contratou ali no início, desde o início, quando tipo, o cara não estava nem pagando direito e você acreditava no projeto, talvez você tenha uma oportunidade aí de virar ali o responsável pela área de dados inteira, a área de tecnologia inteira. E aí, para finalizar o vídeo, eu sei que aqui foi muito mais uma conversa, eu não quis entrar demais assim na área, mais uma coisa mais específica, eu quero mais abrir a cabeça de vocês, até mesmo porque esse não vai ser o último vídeo sobre esse assunto. Isso é tendência, como eu comentei no começo do vídeo, mas eu gostaria de entrevistar alguns de vocês que têm experiência com isso, ou que têm vontade de entrar também, até para entender melhor como é que esse mercado tá entrando no Brasil. Ele é mais forte nos Estados Unidos, em alguns outros países, no Brasil está entrando também forte. Para finalizar o vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre 3 pontos de atenção para você que trabalhou a vida inteira como CLT e quer entrar como freelancer, autônomo agora, ou para você que não tem experiência ainda. São pontos muito importantes mesmo. E assim, eu errei os 3, não foi só uma vez, não foram 2. Então assim, se você puder ter atenção nesses pontos, cara, seu futuro profissional aí vai te agradecer demais. Primeiro deles, precificação. Então, saiba precificar o seu trabalho. Isso, assim, eu sei que eu comentei agora que para entrar nas empresas, talvez você precise aí diminuir, assim, ou não cobrar nada para entrar, para conseguir o seu portfólio. Mas até nisso, tente entender qual que é o seu preço ali, qual que é o valor que você está recebendo. É o portfólio. Então, até aí, tudo bem. Você está fazendo uma promoção do seu valor para conseguir um portfólio, para conseguir uma experiência. Então veja isso muito mais como uma promoção. Porque aí são 2 coisas aqui. Se você não precifica bem o seu valor, bom, se você não precificar bem se precificar muito alto, beleza. Acho que não tem problema algum. Se as empresas te contratarem, tá ótimo. Agora, se precificar para baixo, tem 2 problemas principais. Primeiro, que você vai ficar talvez muito tempo aí recebendo muito menos do que você deveria. E aí isso é ruim, não precisa nem explicar por que isso é ruim. E o segundo ponto é que isso atrapalha a área de dados em geral, a área de tecnologia. Se todo mundo começa a cobrar pouco demais, cara, o mercado, assim, são os próprios profissionais se destruindo. Então isso é bem ruim.
Então preste atenção nisso, não só por você mesmo, mas também para a área em geral. Então, senão não precifique baixo demais. Então preste atenção, olhe para outros profissionais, pergunte, entre em contato, pergunta quanto que o pessoal está cobrando por hora. Nessas ferramentas mesmo, nessas plataformas, você consegue ter noção de quanto que esses profissionais estão cobrando por hora. Obviamente, se você pegar um projeto mais longo, o valor por hora ele tende a diminuir, se for um projeto mais curto, ele tende a ser mais alto. Então tem essas tendências aí, mas somente preste atenção e negocie bem qual que é o seu valor. Segundo ponto, formalização do seu trabalho. Eu cometi muitos erros aqui, inclusive assim, abrindo empresa que não era nem como freela, e aí eu cometi erros aí bem feios mesmo. Então, e aí custou muito mais caro para resolver os erros depois. Formalize o seu trabalho. Você é freelancer? Beleza. Como é que você vai? Você tem que abrir uma empresa. O certo é você abrir uma empresa. Então, abra que seja um MEI, que é a coisa mais, assim, comparado com outros tipos de empresa, abrir um MEI é muito simples no Brasil. Então, é uma das poucas coisas simples aí dessa parte que é bem pouco burocrática. Então, abra um MEI ou abra uma ME, que seja, e aí precifique da forma certa, busque um contador, faça a coisa do jeito certo, gera nota, faz tudo certinho, cara, porque assim, se der problema no futuro, eu sei que na primeira experiência você vai estar tão empolgado aí para pegar a experiência e tal, e aí você entrar na pessoa física, isso não vai dar, eu sei que não vai dar problema demais esse valor, mas a partir do momento que você já tá vendo que o negócio tá funcionando, abra MEI. Eu sou a favor disso, assim, eu sei que assim, eu não quero recomendar nenhum caminho certo, acho que não existe, tem gente que é mais organizada, tem gente que é menos, tem gente que não vai abrir nunca, eu sei disso, mas assim, se eu fosse fazer hoje, tudo bem, eu provavelmente não abriria a empresa antes de conseguir a vaga. Eu ia falar, pô, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui, vai que nem funciona, vai que vou ser CLT mesmo. Eu tentaria conseguir primeiro, a minha primeira oportunidade, cara, deu certo, eu vi que é pra mim. Próximo passo, como é que funciona aí o processo? Dependendo do salário que você vai tirar, o valor que você vai tirar, a MEI funciona, ou se for mais alto tem que ser ME. Então assim, eu já passaria a observar quais são os próximos passos na parte de formalização para me organizar e evitar problemas no futuro. E o terceiro ponto, e talvez o mais complexo de fazer, porque ele vai depender do número de variáveis que você tem no jogo ali, número de empresas, número de projetos, é construir um bom fluxo de trabalho, de projetos para o seu dia a dia. O número de horas que você tem por dia, por semana, por mês é limitado. Não adianta você aceitar todos os projetos do mundo. E eu sei que quando você conseguir converter bem essas oportunidades que estão aí, porque tem muitas oportunidades já no Brasil e no exterior, você vai ter que dizer não para as empresas. Por que você vai dizer não? Porque você tem um número ali limitado de horas ou porque não serve para você por algum outro motivo, financeiramente ou por algum motivo, não tem interesse na área, sei lá. Aprenda a organizar o seu fluxo de trabalho. Não pense que é que nem uma empresa. Na empresa é importante também se organizar, mas não pense que é igual a empresa que assim, a demanda meio que vem e está organizada e a própria empresa meio que se balanceia ali, os profissionais estão dando feedback constantemente. Na parte de freelancer, talvez seja muito diferente disso. Talvez os caras vão te entregar um projeto inteiro e falar, resolve aí, você tem que se organizar e, sei lá, vamos supor que você combinou de resolver esse projeto em 3 meses. Cara, como é que você resolve o seu dia a dia? Quais são os entregáveis que você quer trazer ali na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, quarta semana, assim vai. Então, saber organizar esse fluxo é assim importantíssimo para você que quer trabalhar como autônomo, como freelancer. Principalmente se você está com 2 projetos ou mais, porque aí você tem que organizar seu tempo em diferentes indústrias muitas vezes, em diferentes objetivos. Então isso pode dar um nó na sua cabeça. Você tem que saber se organizar da melhor forma possível e organizar seu tempo. Bom, é isso. Uma conclusão aqui é que a jornada de freelancer ela é cheia de desafios. Então não só os desafios de ter que estar constantemente buscando vagas, buscando oportunidades, mas também de se organizar bem, como eu acabei de comentar. Também saber que tem meses que talvez a coisa toda pare e você não vai ter o seu salário ele caindo certinho. A parte de imposto, por mais que você pague menos imposto, você tem menos proteção que um CLT tem, por exemplo. Então, assim, são desafios diferentes. Você vai ter uma liberdade, que é uma coisa muito bacana, autonomia. Então, basta você balancear um pouco isso. A parte boa do freelance é que você consegue aplicar, entrar em alguma empresa, ver se é para você ou não. E aí depois você vai entender se é o caminho que você quer seguir. Minha opinião, e aí é opinião mesmo, inclusive se você discordar, concordar, coloca nos comentários. Eu realmente gosto de ver opinião nesse tipo de assunto. Os comentários estão aqui para isso, para perguntas, para eu saber a opinião de vocês também, a gente discutir sobre esses assuntos. É legal que vocês comunicam entre vocês também e se ajudam, isso é muito bacana mesmo, a comunidade está bem forte nesse sentido. Mas a minha opinião é que a área de dados, talvez ela não tenha atingido
esse grau aí de sofisticação que nem a área de tecnologia, de desenvolvimento de software, por exemplo. Na área de dados eu vejo uma coisa muito mais longo prazo, ou seja, para o profissional, eu estou falando aqui de analista, cientista de dados, então o engenheiro de dados, o cara que está ali construindo alguma coisa específica, uma coisa pontual, beleza, isso parece muito com código, em muitos casos, né, um cara que está criando um código ali para a empresa, entrega o código daquela coisa, está pronto, e aí ele vai ter que fazer a manutenção de tempo em tempo, mas o código ali está pronto. Na área de dados eu vejo de uma forma diferente. A área de dados, mais uma vez, ciência e análise de dados. É um profissional que vai combinar muito esse lado do negócio, ou seja, o profissional que está trabalhando naquele negócio, que está ali no dia a dia, vendo as dores do negócio, conhece as métricas do negócio, ele tem condições mais altas de resolver o problema. Mesmo que ele não domine ali os dados, as ferramentas no mesmo nível que um freelancer, por exemplo, um cara que está entrando agora, que veio de uma indústria diferente, talvez ele conheça mais de ferramenta, mas o outro conhece mais de indústria. Eu acho que faz muita diferença esse primeiro caso aqui. Então, na minha opinião, a área de dados, ela sim, isso é claro, você pode olhar nas ferramentas, você vai ter oportunidade. Fora do Brasil tem muito mais ainda, mas assim, na minha opinião, é uma questão de tempo para o Brasil crescer nesse sentido. Mas olhando pro profissional, pro cara ali específico que fala assim, cara, eu quero criar carreira aqui, eu quero isso pro meu longo prazo, eu não vejo como a melhor decisão em geral. E aí está muito relacionado com isso, porque os projetos, eles são muito mais de longo prazo. Eu sei que é quase que uma mistura ali de consultoria, né, que faz isso também bastante, mas entre você contratar uma consultoria para resolver uma coisa pontual e ter um profissional que está dentro da sua empresa, está ali tipo, realmente resolvendo as coisas no dia a dia, entende aquela empresa, qual que cresce mais? Cara, consultoria, assim, bomba demais, mas assim, o profissional da consultoria, ele fica bom em resolver problema geral, assim. E aí a pergunta que eu faço é, você, profissional de dados, é isso que você quer para você ou você quer criar uma trilha onde você realmente vai trazer a indústria a seu favor? Não vai ser simplesmente uma fórmula ali, porque a consultoria usa muito fórmula, né? E funciona bem, os caras chegam ali, só de conhecerem essas fórmulas, eles reduzem custo desnecessário, aumentam a eficiência de diferentes formas e crescimento e tudo mais. Então, assim, eu tentaria entender o que você busca na área de dados, que tipo de objetivo você tem. Eu sei que foi uma conversa longa aí, deu o quê? 5 minutos de vídeo, mas deixa aí nos comentários, esse tipo de vídeo te ajuda? Ou você gostaria de ver alguma coisa mais técnica aqui no canal? O que você gostaria de ver aqui? Entre em contato comigo lá no Instagram, se você tiver interesse de aparecer aqui no canal. Então vamos trocar uma ideia, se você tem experiência, tem vontade de ter experiência, ou já teve experiência como freelancer, se você recomenda ou não, seria super interessante se a gente pudesse te entrevistar aqui. Meu nome é Danilo, muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.